Este é o 10 centavos de futebol, a casa da resenha. Eu sou o Danny Boy, este é o Bastos e o Drumas, os mestres da resenha. E alô você, alô Brasil! Chegando! Vamos referenciar Messi, Martínez, Di Maria, Argentina campeã do mundo. Mas hoje a gente não vai falar dela não, a gente vai falar do vice-campeão, a França, e as polêmicas que rondam aí essa seleção nos últimos 20 anos. Desde 2002, 2004, muitas polêmicas, principalmente o nome envolvido, aí de 2006 para frente, nosso querido Domenech, e o mestre da astrologia, né? Alguns signos perigosos. Revolucionou a convocação de seleções com o uso da astrologia, né? E ele acabava escolhendo ali só jogadores de certos signos, excluindo jogadores de outros signos também, né, Marcelo? Tá errado, você vai falar assim, tá errado. Ele tem uma metodologia dele, baseada em um estudo profundo dos astros e movimento do horóscopo, cara. Ele faz o mapa astral ali do elenco inteiro, né? E tinha uns signos aí que ele pegava a dedo? Quem mandou nascer no dia errado, no mês errado? Você é de Escorpião? Você é de Escorpião? Não vai jogar, não vai jogar. Por quê? Segundo ele, Escorpião, quem é de Escorpião é uma pessoa traiçoeira e que acaba arrumando problemas, e o técnico não queria isso para um torneio de tiro curto ali, como é uma Copa do Mundo. E quem pagou esse pato aí, hein? Quem pagou foi o ala ali, meia esquerda, left winger, né? Como eles dizem, Robert Pirret, tava comendo a bola. E, mano, só para deixar claro, a gente não tá inventando nada disso, não é uma resenha, os caras estão de resenha, não. É verdade, o Domenech tinha essa pira mesmo. E aí, em 2006, o Pirret tava voando, tinha acabado de ser campeão invicto da Premier League, com aquele Arsenal maravilhoso, né? Aquele Arsenal do professor Arsène Wenger, nosso famoso Costinha. Que gosta de francês também, hein? Gosta de promessa francesa esse. É louco. Promessa e mentira francesa. E tava voando, tinha acabado de ser vice-campeão da Champions, perdeu pro Barcelona do Ronaldinho, e ficou de fora da convocação, né? Por que ele ficou de fora? Qual foi o erro do nosso... Ter nascido ali entre o final de outubro e o começo de novembro, né? Esse foi o erro do E aí ele não queria uma pessoa de Escorpião ali que fosse contaminar o elenco francês. E a curiosidade, das 41 jogadores que ele convocou nesse ciclo de Copa do Mundo, o Raymond Domenech, só um jogador era do signo de Escorpião, o lateral Reveler. E além do Escorpião, ele também... Eles brigam, né? Exatamente. Ele falava, o Raymond Domenech, que os escorpiões sempre acabam se matando. Então, se você tem dois dentro do elenco, vai começar um racha ali que vai se espalhar para o resto não vai dar certo. da delegação. E parece outro signo... Isso, palhaçada, né, mano? É brincadeira, né? E o outro signo que sofria nas mãos de Raymond Domenech também era o signo de Leão. Então, jogadores leoninos, segundo Raymond Domenech, eles eventualmente tentariam fazer algum tipo de graça e acabariam perdendo a bola ali e entregando um gol. E é por isso que Raymond Domenech jamais jogava com mais de um zagueiro leonino. Que se tivessem dois, era entregada na certa, segundo o comandante francês. Como esse cara chegou na final de Copa com essa crendice maluca do cara, velho? Como é que funcionava isso, mano? Como funciona? Ele era um bom Toca treinador. no Zidane que ele resolve, né? Resolveu por uma época, mas depois parou de resolver, né? Inclusive, porque a gente sai da França, né, vice-campeão do mundo, com essa polêmica da convocação por astrologia, e aí a gente chega em 2008 na Eurocopa, a França passa vexame, cai na primeira fase num grupo ali com Romênia, Itália e Holanda, e depois ela chega em seu momento de ápice da gestão de Raymond Domenech, que é a Copa da África do Sul de 2010, né? Era logo ali também, 2010. Era logo ali. E teve um rolo aí com formação, então. A campanha o convocador, não era muito treinador. A campanha começa com um 0-0 contra o Uruguai,
um jogo muito ruim, com a França jogando no 4-2-3-1. E aí, depois desse jogo, 4 jogadores da França, o Thierry Henry, o Gallas, o Patrice Evra e o Ribéry, foram falar com o técnico para mudar a escalação de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, para que a gente passasse a ter uma dupla de ataque de Anelka e Thierry Henry. Num primeiro momento, Domenech aceita essa mudança. Tem pulso o treineiro, então, né? Você viu, aceitou. Não pode estar relógio. Não pode estar relógio. Ele aceitou até descobrir que ninguém mais que Zinedine Zidane tinha entrado em contato com esses 4 jogadores depois do jogo com o Uruguai e sugerido essa mudança na escalação. E aí Domenech volta para o 4-2-3-1 no jogo contra o México. Ele comandou pelo telefone, então. Tipo o Oswaldinho, o clássico Valdemar. Fora isso. Valdemar, vai comandar pelo telefone. Exatamente. Você vê, o Brasil novamente exportando know-how de futebol para o resto do mundo, né? Vanguarda, que é vanguarda. Só as boas práticas. E aí, nesse segundo jogo... Aí, nesse jogo do México, polêmica também, né? Deu um probleminha no intervalo. E o problema tem nome aí, ó. Nicolás Anelka. Esse era brabo, hein? Ele não gostava de uma confusão, ele também. Não. Era super não tranquilo. Nada. Ele tinha um ego bem balanceado. Mas o que aconteceu, então? Acontece que no intervalo do jogo México e França, que a França viria a perder de 2-0, o Raymond Domenech dá uma cobrada em Nicolás Anelka, que, por sua vez, manda o seu treinador ir tomar naquele lugar e ainda o chama de filho caneco, velho. E o chamou de filho da UTA, como já diria UTA. O grande Jorge Cajuru. Você é louco, velho. Cunhou esse termo, inclusive. Vá para Punta del Leste também. Então foi igual o nosso querido Paulo Henrique Ganso, mandou o Oswaldinho tomar no cu, né? No jogo do Flu. Burro pra caralho. Ele substituiu o Ganso, né? E meteu burro pra caralho. E quem caiu foi o professor, né? Você vê que... Entre Oswaldo de Oliveira e o Ganso, acho que a decisão é um pouco fácil, né? Não tem muito o que escolher, né, velho? Fica claro. Mas no caso do Anelka, é ele que pagou o pato, né? Foi mandado embora da Copa, da delegação, voltou para a França. Volta para casa. E aí, laranja podre que eles chamam. E aí, quando você acha que a crise, né, vamos colocar panos quentes nessa crise, no treino seguinte a essa derrota da França para o México, o preparador físico da França tenta ir a vias de fato para o lateral esquerdo, Patrice Evra. E tem que ser contido. E o pau tava comendo. Né? E contido ali pela galera do Deixa Disso, né? Seu Toda pompa francesa ali, todo mundo usando cachecol. Muito bonito, né? Quase uma briga daquelas de Idade Média que você tirava a luva aqui assim e dava um tapa, né? Um duelo. Cara, né? Exatamente. E depois desse treino, os jogadores se revoltam, eles se recusam a treinar. Motim contra Raymond Domenech. Emitem uma carta de repúdio à Federação Francesa e ao ocorrido, e também a exclusão do Nicolás Anelka da Copa. E o final dessa história a gente sabe, né? A França termina a Copa perdendo, conseguindo a proeza de ser derrotada pela África do Sul, de ninguém mais, ninguém menos do que o professor Carlos Alberto Parreira. Caiu na primeira fase. Não vou cumprimentar, não. Caiu na primeira fase, assim como em 2002. E termina com polêmica a campanha, né? Começa e termina com polêmica. Raymond Domenech se recusa a cumprimentar Carlos Alberto Parreira depois da vitória da África do Sul. E só foi descoberto depois, um auxiliar técnico do Domenech foi falar com o Parreira, falou que ele não cumprimentou, que o Parreira falou que a França se classificou de maneira injusta para a Copa do Mundo. A gente tinha tido aquela repescagem, né? Aquela repescagem Irlanda e França, né? Igual quando não deram bom dia pro Carinho. Então, foi mais ou menos parecido com essa situação. E igual o gol da Inglaterra na Copa de 2010 também, né? Que o Lédio Carmona ficava pedindo chip na bola. Outro momento injusto também. E aí a gente vai para um caso mais obscuro, né? Olha, um tanto quanto. Um caso de chantagem, um caso de polícia. Caso de polícia, saiu das páginas do esporte, foi para as páginas policiais.
É isso. E é o senhor Valbuena. Mathieu Valbuena e Não só também ele. um jogador que hoje é melhor do mundo, né? Ninguém mais, ninguém Mas menos ele que passou, Karim né? Benzema. Mas então, o que aconteceu exatamente nesse caso? Acontece que a seleção francesa está treinando ali para uma rodada de eliminatórias para a Eurocopa, quando Mathieu Valbuena recebe uma ligação de um número privado e a pessoa no outro lado da linha fala que obteve um vídeo íntimo de Valbuena com a sua mulher e ele Não fala tô que eu, mano, furando a sua mulher, velho. Se você não me pagar, eu vou soltar essa porra. Foi basicamente é, isso. No meio exato. E aí ele falou que tudo Saiu isso no poderia Alô ser Mamãe resolvido, ali. né, com um pagamento. Só que para que esse pagamento ocorresse, o chantagista recomendou que eles usassem um intermediário ou também um facilitador, né? É outro termo para esse tipo Facilitador. de, né? E quem era esse E, facilitador? Quem era essa pessoa tão Conhecido. especial? e aí, por acaso, o chantagista escolhe Karim Benzema, que por sua vez passa a aconselhar Valbuena que ele faça o pagamento para acabar com essa história. E aonde que Aconselhar, ele vou para? funcionar fortemente, né? O amiguinho de seleção. Paga, paga essa porra. Paga agora! E o Valbuena não gosta, né, disso, vai à polícia e aí a gente tem o melhor do mundo passando um dia dentro do cárcere. O Ficou guardado. cárcere. Ficou guardado. Estrela do Real Madrid, seleção francesa, guardado porque foi chantagear o companheiro. E o final dessa E vira história, Ballon d'Or numa história de muita superação, né? sim, De porque preso, ele depois cadeireiro. suspenso da seleção francesa, né, 5 anos e meio sem jogar pela França, que foi forçada a ganhar a Copa de 2008 jogando com Giroud de camisa 9, né? Quantos gols Zero ele E gols. vai fez dizer que mesmo ele na foi Copa? acusado. Zero gols. Zero Giroud, gols. Hum. Até o Fred fez mais Giroud, gol em Copa do Mundo que goleador. ele, é isso? E, Cone. é. E aí o Giroud, né, que vale falar, virou o maior goleador da história da França agora na Copa de 2022, mas que deve ser algo momentâneo, né? Ele deve comemorar aí por alguns, no máximo alguns anos, deve ser ultrapassado por Menino Kylian. Kylian. Kylian Mbappé, brabo. É isso. Que também, além de ultrapassar Giroud, deve ultrapassar também o Klose, né, na Copa do Mundo, em número de gols de Copa do Mundo, com Continuar certeza. assim. A não ser que ele chegue em 2026 lesionado e que tenha ocorrido algum tipo aí de mandinga Alguma para cima força, dele, né, né? externa. Por que será? Por que forças ocultas atuariam contra um menino tão bom e puro como Kylian Mbappé? Não tem explicação isso. Ah, Hum, feitiçaria? Bruxaria? Não. Feitiçaria? Vai falar que a seleção francesa está envolvida com feitiço agora. Já não basta hum. extorsão, chantagem, horóscopo, vídeo vazado com as queridas, agora tem de feitiço? É a história de que vão se superando, né? Quando você acha que chegou no fundo do poço, não. Você chega e um jogador campeão do mundo também, diga-se de passagem, né? Que acabou aí tendo um caso revelado de contato, né, de pagamento pelos serviços de bruxaria, né? Bruxaria, feitiçaria. É isso. E que Mas ele queria o quê começa, com isso? não, o caso começa Ou da mesma Pogba, por maneira que favor, terminou não o dá caso nome do aos bois. exatamente, e começa o caso do Paul Pogba da mesma maneira que acaba o caso de Karim Benzema e Mathieu Valbuena na delegacia de polícia, né? O Paul Pogba vai à polícia, fala que está sendo vítima de extorsão do seu irmão e de amigos de infância, os Gente famosos boa, gente parças boa. que o acompanharam ao longo de sua carreira, né? Então o Neymar abre o olho aí com os seus parças, vai que É, acontece. Eu espero que você vai tenha que um o Gil contrato Cebola trabalhista com contrata aí eles. um feiticeiro aí. É, Gil Cebola e a Rafaela Santos contrata aí um feiticeiro aí. e o irmão Tá Mas do cobrando as Pogba, horas extras da balada lá. o Pogba se defendeu, ele falou que ele contratou de fato um feiticeiro, só que, ao contrário do que diziam que era para prejudicar alguém, prejudicar o Mbappé, ele disse que era só para se proteger
de lesões. Ele contratou favor, sim né? um feiticeiro. Por favor. Mas Funcionou, não né? era Funcionou. de cara e tem. Até o, Comprou a não, galinha errada lá, pô. até o próprio feiticeiro senegalês teve que dar entrevista falando que o Pogba tinha pedido só uma proteção divina para ele. Nada Deve contra ser o mais Kylian barato, Mbappé. Funcionou, né? É. Fazer E trabalho. Jogou assim, bastante na Copa. jogou, né? Jogou. E aí a extorsão era baratinha também, era na casa de 13 milhões de euros, porque os serviços aí que os parceiros prestaram para ele, com certeza, você pega aí 3 milhões de euros, nada mais justo, né? Isso que é amigo, né? É, Puta merda. mas é isso. E E mesmo assim a França conseguiu ir super bem, né? E aí eu tenho uma teoria, por quê? Não teve briga nessa seleção francesa, né? Você ia ter jogadores ali, Pogba, Mbappé, Benzema, talvez pudesse dar algum problema ali com os medalhões. Pogba, Kanté, não, Kanté é humilde, Kanté é é, humilde. mas o Kanté é tranquilo, né? Mas Kanté, Pogba e Benzema se machucam, não vão para a Copa, e aí o Mbappé faz o que ele gostaria de fazer no PSG, né? mas o Come a bola. Benzema tem uma história aí também nessa Copa, né? Não foi, Ah, mas foi, diz tem. que foi, não foi. E aí é de Acabou novo, não né? Você indo. acha, você acha que acaba e surgem novas coisas. Ele foi cortado, depois ele foi pro Real Madrid, o Real Madrid falou, não, você tá curado. Você pode jogar. É, exatamente. Faz um Então, amistosinho. ele foi, teoricamente, né, cortado por De contusão, direitinho no Insta. volta para o Real Madrid, treina no Real Madrid, Igual, joga um igual amistoso uma contra o ex-namorada. Leganés, né? Amargurada ficou dando direitinho no Insta. E tudo parece ser porque Benzema e o técnico Didier Deschamps tiveram algum tipo de desinteligência durante a concentração da Copa do Mundo. Mas mesmo assim conseguiram chegar na semifinal ali com o Mbappé, na final, né, sendo vice-campeões, Mbappé carregando aquele time nas costas, né? Mas o Benzema tava Talvez. assistindo de jatinho ou não tava? Foi para lá? Ele ficou, né, dando indireta nas redes sociais, até que o presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu seu jatinho particular para o Benzema ver a final da Copa e ele educadamente recusou. Lacron deu jatinho pra ele? Ah, tem que se fuder mesmo. Esse, esse mesmo. Mas é isso, né? Essas aí são as É isso. peripécias da seleção francesa nas últimas quase 2 décadas aí. Então é isso, galera. Deixa o like, sigam aqui o canal. A gente vai continuar postando os maiores causos do futebol, resultados, falar de rodada, falar de futebol internacional, futebol da China, da Dinamarca, Escócia, qualquer que seja. E é Futebol isso. feminino, futebol de 7, futebol de... O que for, o que tiver uma bola rodando, a gente vai falar aí, resenha. Showball. isso. Putz, e um showballzinho ali com o pai Romário, já era. Morreu, Mas né? é isso, galera. Então, não morreu. Não, Romário o showball. caralho. Achei que você já estava matando o Romário. Matou Romário. Nossa senhora. Mas esse é o 10 centavos de futebol, a nossa casa da resenha. E até a próxima, galera.